Cara, por que tanta perseguição, tanto ódio sobre o nosso treinador Felipe Luiz? Eu quero entender. É porque ele é treinador do nosso Flamengo, é isso? Simplesmente eu tô em choque. Simplesmente eu tô aqui sem acreditar, sabe? E vocês também irão ficar em choque. Vão ficar assim, ó, de boca aberta, vocês vão ficar até com raiva, porque o que foi dito agora contra o Felipe Luiz, o que foi falado do Felipe Luiz ao vivo, em um programa de televisão, em TV aberta, que não dá para entender como é que pessoas assim, jornalistas assim, têm espaço, porque é inacreditável, ficou óbvio a perseguição contra o Felipe Luiz. Vou trazer para vocês, vou dar minha opinião sobre isso, porque, cara, não é possível que por conta de like, por conta de visualizações, de engajamento, o jornalismo está indo por água abaixo. Não é possível que caras formados estão se deixando levar, se deixando jogando suas carreiras no lixo por conta de visualizações, de engajamento. Vou trazer o que aconteceu para vocês aqui. Só que antes, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, @almeidafla81. Link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Já me segue lá, dá essa moral. Ou você pode me seguir através deste QR Code que está aí no canto da parte superior da sua tela. E me segue também nas minhas outras redes sociais, beleza? Link de todas elas também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá, porque é o seguinte, esse camarada já tinha falado, começou esses ataques para cima do Felipe Luiz de graça, já no jogo contra o Internacional, onde ele veio e falou isso aqui do nosso treinador. O treinador do Internacional é o Roger Machado, né? E deixa eu aumentar aqui para vocês ouvirem bem. O treinador do Internacional é o Roger Machado. E no jogo no Maracanã, onde acabou 1-1, ele falou isso aqui, ó, do Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Bom, os dois técnicos que não perdem. Na verdade, invictos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo. Não só entre os jogadores, mas entre triste? Os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz. Mas não é que ele é melhor. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte, hoje, neste dia 30 de março de 2025, o Roger Machado não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador, ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja, o time do Internacional é muito pior do que o time do Flamengo. O banco do Internacional é infinitamente pior do que o banco do Flamengo. Então, o Flamengo tem o melhor elenco sul-americano. O Internacional tem um dos 5 elencos melhores do futebol brasileiro. Não está todo mundo falando que é candidato a título internacional? É candidato porque o Roger é inteligente. Quando ele conquista um ponto no Maracanã, jogando na casa do Flamengo, o Flamengo completo, ele dá um passo importantíssimo para estar na ponta alta da tabela. Bom, os dois técnicos... Pois bem, começou assim os ataques, né? A perseguição, para falar a verdade, a perseguição desse camarada Elias Júnior para cima do Felipe Luiz. Começou nesse jogo contra o Internacional.
Não, porque o Roger Machado é muito mais inteligente, então ele é muito mais técnico que o Felipe Luiz. Bom, não ganhou do Flamengo, foi empate, né? O Internacional já vem aí há 2 rodadas que não vence. Não vence. Perdeu pro Palmeiras. Agora empatou com o Grêmio. Empatou com o Grêmio. O mesmo Grêmio que o Mirassol goleou por 4-1. O mesmo Grêmio que o Flamengo ganhou de 2-0, se eu não me engano, lá na casa do Grêmio. E o Internacional não ganhou. É porque o Roger Machado é melhor que o Felipe Luiz. No jogo contra o Vitória, eu não consegui resgatar esse vídeo, mas eu já tinha trazido aqui para vocês. No jogo contra o Vitória, ele veio e falou que o Thiago Carpini, que é o treinador do Vitória, também é melhor que o Felipe Luiz. Não, o Thiago Carpini é muito melhor treinador que o Felipe Luiz. Aí ele vai atirando. Aí o Flamengo já pegou outros times, não, então esse aqui é melhor que o Felipe Luiz. Aí ele vai atirando até chegar um que ganhe realmente do Flamengo e ele venha com o peito estufado ao vivo e dizer: eu não falei que esse treinador é melhor que o Felipe Luiz porque ganhou, mas enquanto nenhum ganha, ou pelo menos só empata, ele vem com essa, né? Ele vem com essa. Aí quando foi agora, aconteceu o absurdo do absurdo. No jogo contra o Vasco, 0-0, olha o que esse camarada, irmão, falou do Felipe Luiz. É aqui que começou a perseguição, aqui que realmente vocês vão ficar em choque com o que esse cara falou. Vamos acompanhar aqui, começando com esse vídeo aqui, vamos lá. Se tira o Felipe Luiz desse contexto e coloca num time onde não tem tantas opções assim, onde ele de fato, esse time precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que o Felipe Luiz não será o mesmo Felipe Luiz? Eu acho que ele vai ser o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. Então, eu acho que acontece com o Felipe Luiz aquilo que acontece com o Vinícius Júnior, aquilo que acontece com o Rafinha, aquilo que acontece com o Rodrigo. A gente supervaloriza esses jogadores e eu não estou falando da questão financeira. Eu não pago a conta deles, eu não pago o salário deles, eu nunca me meto na questão financeira. O que eu estou dizendo é supervalorizar futebolisticamente falando, porque daí você fica com uma expectativa, o treinador da seleção brasileira, no caso o Dorival, ficava com uma expectativa errada, que o Vinícius Júnior iria resolver o problema dele, que o Rodrigo iria resolver o problema dele, que o Rafinha ia resolver o problema dele. E esses caras não resolvem o problema de ninguém, só resolvem o deles mesmo. Então, e aí o Dorival erra e perde emprego por causa disso. Mas por que ele perdeu emprego? Porque supervalorizou, errou e quando erra tem que pagar pelo erro. E no caso do Felipe Luiz, eu fico imaginando ele treinando o Vitória. Por isso que eu falo, não é que o Felipe Luiz, ele é pior que o Thiago Carpini, ele é muito pior do que o Thiago Carpini. Põe o Felipe Luiz treinando o Vitória, põe o Felipe Luiz treinando esse Vasco da Gama, inverte, põe o Carille treinando o Flamengo. E com, mas o Carille é resultadista, é reativo, né? Treinando o Flamengo, ele vai ajustar a defesa, organizar o meio-campo, vai jogar num 4-4-2 e vai arrebentar com os adversários e vai ganhar de 2-0, vai ganhar de 3-1, vai ganhar de 1-0 e vai ser campeão de vento em popa, sem dar chance pra ninguém. Bom, Vamos lá. Com todo respeito, vou já trazer para vocês a parte pior de todas. Ele repetiu de novo, né? Não é que o Carpini seja melhor que o Felipe Luiz. O Carpini é muito melhor que o Felipe Luiz. Agora vamos lá, olha só como esse camarada é muito ignorante. Para não chamá-lo de burro, é muito ignorante. Por quê? Ele fala, mas se o Felipe Luiz treinasse o Vitória, será que ele ia ter esse mesmo sucesso? Mas se o Carpini viesse treinar o Flamengo, se o Carille do Vasco viesse treinar o Flamengo, com certeza iriam estar ganhando. Sabe o mais maluco? Esse cara realmente ele não acompanha futebol. Ele não acompanha, ele não sabe o que é o Flamengo. Os últimos treinadores que passaram pelo Flamengo. E eu vou já falar sobre esse negócio de supervalorização que ele disse aí, que ele citou. Cara, depois do Jorge Jesus, veio uma porrada de treinadores. Quantos
deram certo no Flamengo? Fizeram esse Flamengo jogar bonito, jogar para frente e ganhar títulos? Nenhum. Ah, mas Almeida, o Rogério Ceni e o Dorival ganharam títulos com o Flamengo. Sim, realmente ganharam títulos com o Flamengo. Rogério Ceni ganhou o Brasileirão, o Dorival Júnior ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, só que foi jogando esse futebol que o Flamengo vem jogando com o Felipe Luiz e ganhando títulos. Já ganhamos Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, e jogando bonito, jogando pra cima, goleando. Infelizmente, o Flamengo joga pra cima, vai jogando e é aquele jogo que deixa o adversário maluco. Só que tem jogo que a bola não entra, como foi contra o Vasco. As oportunidades mais claras foram nossas. Aí vem um camarada desse. Aí, pois é, aí passou, desde Jorge Jesus, passou esse monte de treinador. O último foi o Tite, o todo-poderoso Tite. Ele conseguiu fazer esse Flamengo jogar? Não. Aí o Felipe Luiz veio com a sua inteligência, capacidade, já tinha passado pelas categorias de base do Flamengo, treinando ali a categoria de base do Flamengo, e agora está fazendo esse time do Flamengo jogar. Ganhando título, era líder até este último domingo do Brasileirão. Tamo bem, vamos pra cima, e um cara tem coragem de falar isso. Comparar Carpini, com todo respeito ao Carpini, todo respeito ao Carille. Pô, mas não dá, gente. Pelo amor de Deus, os caras pensam que é assim. Ah, porque eles não têm... se esses caras também treinassem o Flamengo, estaria... Não é assim. Não é assim. Pelo histórico que a gente que eu citei aqui pra vocês. É muita baboseira que esse cara fala. É muita baboseira. Aí ele vem falar de supervalorização. Não estão supervalorizando o Felipe Luiz como supervalorizam Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha. É como ele supervaloriza o Estevão do Palmeiras, quando ele fala que o Estevão é muito melhor que Vinícius Júnior, muito melhor que Rodrigo, muito melhor que não sei quem. O mais engraçado é que ele pode supervalorizar um jogador desmerecendo o outro, porque quando ele fala que um é muito melhor que o outro, ele está valorizando um, desvalorizando o outro. É certo isso? É legal isso? E é um jornalista formado. Fez faculdade, estudou. E o burro sou eu, que não concluí o ensino médio? Eu que sou burro? Eu que sou burro? Aí ele veio e escandalizou tudo, cara. Foi a pior coisa. Olha, vamos lá, vamos ver aqui. E eu acho assim, ô Glenda, eu respeito as opiniões contrárias. Hoje o Felipe Luiz, não é só você. Hoje o Felipe Luiz... eu acho ele, assim, excepcional. Hoje o Felipe Luiz domina boa parte dos nossos companheiros e das nossas companheiras como a grande aposta de um treinador extremamente qualificado, muito preparado, academicamente preparado, com muita estrutura emocional para poder estar onde está. E eu respeito todas essas opiniões contrárias, que são contrárias às minhas. E não é só a Glenda que por acaso torce para o Flamengo. A maioria absoluta dos jornalistas e das jornalistas que analisam o futebol, elas estão com o Felipe Luiz. A minha questão em relação ao Felipe Luiz, eu acho que ele não tem tamanho para ter toda essa aposta em cima do trabalho dele. Eu acho que ele vai precisar demonstrar muito mais do que demonstrou até agora para ter toda essa história de que, olha, o Felipe Luiz é ponto fora da curva entre os treinadores brasileiros. O Felipe Luiz, para mim, olha só que interessante, e eu quero que você realmente entenda a minha posição, mas a minha posição não é a do dono da verdade, é só a minha posição. Na minha opinião, hoje, o Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe... Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair da cadeira. Agora você vai cair da cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. E eu acho assim,
Ô Glenda, eu respeito as opiniões contrárias. Hoje o Felipe Luiz... Cara, nem a Glenda consegue engolir esse camarada. Eu acho que ela trabalha aí porque é o jeito. Porque se dependesse dela, eu acho que ela não trabalhava do lado desse camarada, porque, cara, não tem condições, irmão. Não tem condições. Esse cara, não é possível que um cara tenha dizer que o Felipe Luiz é muito pior que o Carille, com todo respeito ao treinador Carille, mas dizer que o Felipe Luiz não, é o dono da verdade. É o dono da verdade. Se já que ele tá falando, né? 99% dos outros falam que o Felipe Luiz hoje é o melhor treinador brasileiro atuando aqui no nosso futebol, e ele fala que não, então o certo é ele. Ele é o único, ele mesmo ainda falou aí, ó, a maioria de vocês falam que ele é bom. Eu já acho que ele é pior que o Carille. Pior, ainda ele usa a palavra pior. É pior que o Carille. Então, ele tá certo, ele é o dono da verdade e os outros que estão errados. Irmão, é por isso que o nosso futebol, se dependesse de camaradas como esse aqui, ó, a gente tava ferrado. Ferrado. Esse é o nosso jornalismo, né? Esse é o nosso jornalismo de hoje em dia. Repito, o cara que fez faculdade, o cara que com certeza aí passou noites, perdeu noites em claras estudando, né? Já é um senhor, cabeça nem quase cabelo tem, cabeça branca. E depois de velho, depois de tanto tempo, se dá, né? Se dá o luxo de... Luxo não. Até esqueci a palavra que eu ia usar, mas se prestar um negócio desse, por like, por engajamento, visualizações, não, quer saber? Eu vou continuar batendo nessa tecla, que o Felipe Luiz é pior que todos os treinadores. Uma hora eu vou engajar, uma hora eu vou ficar famoso. E parabéns, você conseguiu. Eu só tô fazendo esse vídeo desse camarada aqui, sinceramente, porque muitos influenciadores do Flamengo, grandes, né, já divulgaram essa fala dele aqui. Então eu não podia perder a oportunidade de trazer para vocês a ignorância, a burrice, né, o nível do nosso jornalismo para vocês. Como é que tá esse lixo que tá hoje? Então, é por isso que não é preciso nem mais fazer faculdade para se tornar jornalista. Simples assim. Vai lá, consegue a sua autorização, né, no governo, como eu consegui a minha. Hoje eu sou um jornalista independente, não sou um jornalista formado, mas também, pelo menos, eu não tenho essa cara de pau de vir numa TV aberta e falar tanta baboseira. Tanta baboseira. Eu já falei nas minhas redes sociais que o Abel Ferreira é um grande treinador, né? E já falei outras coisas de outros clubes, sem ser clubista. Para chegar a esse nível aqui, eu não me vendo, de jeito nenhum. Comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês, para que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima, saudações.